Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a Instrução do Eterno. A Instrução do Eterno, dado há muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Bem, então surgiu essa palavra Shefar. Esses 3 versículos são correspondentes geometricamente, né? A palavra Shefi, né, ela está aqui descrita, e a gente também tem aqui, eu ainda não fiz outras geometrias, mas eu nem precisei também, porque a coisa foi tão certa, né, que eu já vou direto ler parte dessa paraxá, que fez parte dessa revelação. Eu acho pertinente fazer isso, não é? Para que a gente possa entender, não é, um pouco do que está falando aqui. Essa parte de Vaeler, a gente está aqui, ó, dentro de um sistema, né, da passagem da Torá. Aqui está se falando, ó, sobre a oração, né, onde Jacó diz: o Deus de Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o Senhor me disse: volta à tua terra, para a sua parentela, eu vou te dar e vou me sair bem, né? Aqui ele vai discutir sobre a oração do pobre, que é o Terrilim 90. Aqui, na verdade, está 102.1, Terrilim. Muito bem. Então, depois ele vai seguir aqui, exatamente, não é? Com a parte que a gente vai ler, onde tem a palavra Shefi, tá vendo? É aqui que vai ter uma explicação mais acurada dessa situação. Então a gente vai começar exatamente a partir desse parágrafo, né? E diz aqui: e você disse: com certeza farei bem a você. Encontramos o rei Davi encerrando uma oração com as palavras: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis para ti. Esse é o Terrilim 19:15. A primeira dessas cláusulas referindo-se ao que realmente disse explicitamente, e a última referindo ao seu pensamento íntimo, que ele expressou apenas metade. Esta divisão da oração em orações claramente expressa
e semi-expressa pretende responder uma distinção do grau divino, sendo a oração claramente expressa uma oração dirigida. Sendo uma oração claramente expressa uma oração dirigida ao meu grau mais baixo, e a meditação do coração sendo mais elevada e mais interno o grau, né? O grau que Jacó dividiu sua oração de forma semelhante. Primeiro ele declarou o que claramente desejava e depois deixou seus pensamentos apenas parcialmente expressos nas palavras que aludem à promessa que lhe foi feita. E farei a tua semente como a areia do mar, que não pode ser contada por causa da multidão. Havia um pensamento subjacente aqui, que não foi expresso conforme explicado. Esta divisão foi necessária para completar a unificação. Bem-aventurado o justo que sabem expressar com precisão o louvor ao seu mestre, como preliminar à sua oração, ou seja, a exaltação do Eterno é antes da reza. Deles está escrito, e ele me disse, tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. Ishayahu, não é? Então, 49:3. Esse dia já foi explicado. Bom, no quarto dia as luzes foram criadas, mas aquele foi criado sem luz, pois diminuiu isso que está escrito na frase haja luminares, Bereshit 1:14, em que o termo meorot, tá vendo aqui em hebraico, meorot, ó, esse é o termo que é usado lá, esses candeeiros, ó, meorotes, é escrito por padrão, né, sem a letra Vav. Então tá faltando a letra Vav aqui, ó, meorot, ela foi absorvida, aqui ela tá um pontinho aqui em cima do reis, não é? Então ela foi absorvida pelo reis. Então, como se fosse a palavra mirot, né? Maldições. Porque uma decorrência do minguante da lua foi dada a oportunidade e todos os espíritos, ó, demônios e ciclones e diabo exercem domínio. Tá vendo? Vamos ler de novo aqui. Então ela é escrita assim, a letra Vava, como se fosse Merote, e não Meorote, né? Em vez de ser luminares, né? Então ela deve ser lida como Merote, maldições, porque em decorrência da minguante, da lua minguante, foi dada a oportunidade a todos os espíritos e demônios e ciclones e diabos, né? Que exercem domínio para que todos os espíritos impuros se levantem e percorram o mundo, procurando alguém para seduzir. Veja, tudo isso aqui são seres espirituais que existem e está falando em relação, tá vendo? A lua minguante, né? Todos esses espíritos se levantam, ó, e percorrem o mundo procurando alguém para seduzir. Isso aqui não é brincadeira, tá? Isso aqui é real. Então, eles procuram pessoas para seduzir. Eles procuram lugares em ruínas, florestas densas e desertos. Todos esses lugares, olha, lugares que casas abandonadas em ruína. Vamos pegar aqui, ó, florestas densas, que tem muita vegetação, muito fechada, e também desertos, tá vendo? Eles procuram todos esses lugares. Muito bem. Tudo isso veio do lado do espírito impuro, que, como já foi dito, sai da serpente torta. Aqui, mais uma vez, a serpente, né, torta, é um sistema do outro lado, o que é efetivamente verdadeiro. O espírito impuro, e cuja missão é seduzir o homem para si, daí que o investigador do mal tem o domínio do mundo, segundo os homens, e usando todo tipo de astúcia. Veja, não são poucos, ó, são todos os tipos de astúcia, sedução, e sedução também, ó, para quê? Para separá-los do caminho da onde?
do caminho, separado do caminho do santo e bendito seja ele. Então, você vai ver que quando a pessoa pode começar a estudar a Torá, pode começar a acordar de madrugada, vão ser feitas, né, pelo lado negativo, propostas indecentes para ele. E essas propostas indecentes para ele não estudar a Torá, não se enganem. Pode ser um bom trabalho que agora a pessoa vai ter, que vai ganhar muito bem, mas não vai dar para ela estudar a Torá. Pode ser um relacionamento onde a pessoa se encante pelo outro, mas não vai ser possível. A pessoa não é uma estudante de cabala, e aí não vai ser muito forte, né? muito denso o relacionamento dela, porque não tem estudo de cabalá. Então ela arruma uma pessoa muito mais pela questão visual, o que ela acha que tem que ser uma relação, do que para estudar a Torá, e não faz como a mulher fez, que casou com Jacó, mesmo sendo alma gêmea de Esaú. Muito bem. Todas essas situações que aparecem na nossa vida para nos afastar do estudo da Torá, veja, são o que? Usado todo tipo de astúcia, Hashem permitiu isso, porque ele falou, eu vou os provar para ver se vocês amam essa Torá, haverá seduções, né, tanto para homens quanto mulheres. Seduções não é só no nível sexual, e também o é. Sedução, você pode ser seduzido por muita coisa, então tem que se tomar muito cuidado, né? E diz aqui, bendito seja ele, né? E da mesma forma como seduziu Adão, veja, ele seduziu Adão, né? Uma alma muito elevada, que tinha todas as fagulhas de alma. E com isso, o que ele fez? Essa sedução trouxe morte para o mundo, tá vendo? Todo mundo agora começou a passar por um processo de morte. E por isso ele sempre seduz os homens e os faz contaminar-se. Então os homens, eles são seduzidos e eles se contaminam, e aqui diz-se também de sistemas internos. Aqui diz-se de duas questões entre doação e recepção. E quem se deixa contaminar atrai espíritos impuros. E esses espíritos impuros, né, a ele adere, né, a essa pessoa, homem ou mulher, adere influências impuras. Veja, quando ele se deixa pecar, ele adere a essas numerosas influências impuras. Estão disponíveis para contaminá-lo, para que permaneça contaminado neste mundo, e também ele vai ser contaminado no mundo vindouro. Veja, ele está contaminado aqui e vai estar contaminado também no mundo vindouro. Tamanha é a seriedade disso. Por outro lado, se um homem tenta purificar-se, o espírito impuro fica frustrado e não consegue mais dominá-lo. Assim está escrito: nenhum mal te atacará, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Rabi Yossi disse, mal, aqui alude, veja, a L-I-L-I, o demônio da noite. Veja, por isso que nós sempre falamos, né, esse mal, que é esse espírito da noite, para não fazer nada de Torá à noite. A praga alude a outros demônios, tá vendo? Outros demônios são números, como já explicado em outro lugar. O Rabi Eleazar disse, foi ensinado que um homem não deve sair apenas em noite, né? Não deve sair à noite, né? E principalmente quando o tempo da criação da lua se repete. Veja, o tempo da criação da lua é porque ela está renovando o seu ciclo e ela fica sem luz, né? A gente sabe ali que no início, né, que a lua vai nascendo, ela fica sem luz. Então, nesse momento, então, não é apropriado sair. Então, você que não tinha costume de olhar aí os processos da lua, né, hoje é muito fácil, você tem programas, então você olha se ela está sem luz, porque não é apropriado, né? Porque, tudo isso aqui, tá falando, esses demônios da noite. E a pessoa que é cabalista, ela segue o que está no Zohar Kadosh, tá vendo? Então, porque nessa hora, o espírito impuro, que é o mesmo que o espírito maligno, veja, ele repete aqui o espírito impuro,
quer mesmo que o espírito maligno fique à vontade. E bem, o temor mal, aqui está uma referência da serpente maligna, tá vendo? Quando a gente foi ver isso, a gente estava acordando, né? Estava após uma noite de rezas, como a gente faz todo dia, né? Então veja, então o mal e a praga trabalham juntos, não só, tá vendo? Ó, espírito impuro, espírito maligno, eles trabalham juntos nesses horários. É verdade que também fomos ensinados que o termo praga significa as pragas dos filhos dos homens que saíram de Adão. Pois durante todos os anos em que Adão esteve separado da sua esposa, ele gerou espíritos impuros que vieram e conceberam dele. Então, por causa do que? Do sêmen, da relação com espíritos, né? Ou seja, sêmen vão, ele gerou aqui, ó, várias e várias entidades, tá vendo? E tiveram descendências, tá vendo? E são chamados de pragas da descendência de Adão. É isso que a Torá fala desse sistema, que a gente sabe que é de masturbação, né? E foi afirmado que quando o homem dorme e não se controla, ele é agredido por um espírito, não é? Ele é agredido por um espírito, tá vendo? E impuro, esse espírito, porque ele não se controla, ele deixa abrir. E às vezes por uma série de espíritos femininos, puro que o incorporam, concebe dele e dão luz a espírito de demônio. Às vezes por uma série de espíritos femininos puros que o incorporam, concebem e dão aqui, ó, luz a espíritos, ó, luz a espíritos de demônios, tá vendo? Então, isso significa que essas almas que descem são capturadas por essa força impura, negativa feminina, que é mais forte do que a força da luz masculina, tem muito mais força, seduz, e com essa sedução vai dar luz a espíritos de demônios. Às vezes, eles aparecem na forma de seres humanos, tá vendo? Exceto pelo fato de não terem cabelo na cabeça, são careca, lá como Cora. E é por isso que não basta o homem estar alerta contra eles. Não basta o homem estar alerta contra eles, tá vendo? Não, isso só, né? Perdão, deixa eu ler aqui de novo. É por isso que não basta, tá vendo? Não basta o homem estar alerta contra eles. E não se deixar contaminar por ele. Mas ele deve seguir os caminhos da Torá. Somente, mesmo que a pessoa fosse pura, fizesse tudo isso e se precavesse, e etc, e etc. Mas ela não acorda de madrugada para estudar a Torá, ela não segue os conselhos da Torá, não se purifica, não basta. Ela precisa seguir os caminhos da Torá. Porque quando o homem adormece em sua cama, homem ou mulher adormece em sua cama à noite, ele tem um pré-estado de morte, pois a sua alma, e aqui cita nesse amar, se afasta dele, e com o seu corpo fica sem alma santa, ou seja, ele fica sem esse nível de alma superior, se ele o tem. Então o espírito impuro vem e paira sobre ele e o contamina. Já foi dito em outro lugar que o homem não deve passar as mãos sobre os olhos ao acordar de manhã, porque o espírito impuro paira sobre as mãos. Então, primeiro, deve-se fazer o Natilat Adaim, não é, para tirar essa impureza. Então, ele não deve, logo que acorda, passar as mãos sobre os olhos. E bem, embora o Todo-Poderoso amasse Jacó, quando ele foi deixado sozinho, um espírito estranho imediatamente veio e travou batalha com ele. Gente, isso é incrível, não é não? Isso é incrível. Ó, olha lá. Tá vendo aqui? Ó, isso é incrível. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Ó, então, nem eu sei. Eu tenho que confessar que Deus é tremendo, né? Então, veja, veio o espírito estranho e travou batalha com ele. O Rabi Simeon,
não é? Disse, está escrito sobre Balaão, e ele foi chefia. Agora, eu não posso deixar de falar para vocês que a gente está tendo um problema muito sério desse que aconteceu no meio de nós. Por isso que o Eterno trouxe essa mensagem para mim, e eu estava buscando uma solução em relação a essa pessoa, que não, lógico que eu não vou citar o nome, não está aqui também, não fiquem preocupados, e que eu estava buscando uma solução referente a isso. Então, isso é coisa muito séria, né? E às vezes a gente tem aquela coisa do amor cristão, que a gente, não, Deus vai perdoar, Deus não, tadinho. Não, quando uma pessoa ela está dentro de uma comunidade séria de estudo de Torá e ela comete certos erros, ela, principalmente esse, ou idolatria, ela tem que ser tirada. Ela não tem o que se possa fazer. Porque foi a mesma, veja, pelo fato de fazer Lashon Hará, de Moshe, Miriam e Aharon foram tirados por 7 dias do acampamento. E Deus foi quem mandou ele fazer isso, ó, tira eles do acampamento e os isole por 7 dias, né? Aí é por isso que a Torá, ela é um livro muito sério, veja. O Rabi Simeão disse, está escrito sobre Balaão, né? Por que Balaão? Porque Balaão foi quem propôs a feira para derrubar Israel. Vocês lembram que lá eles não conseguiram fazer as maldições, né? E o que aconteceu? O Balaão fala para Balaque, ó, monte uma feira e encha de mulheres. Eles vão quebrar e aí vai abrir um buraco para a gente entrar com a maldição, porque eles não conseguiam. Inclusive é onde vai surgir a reza Matovu, que o Balaque recrimina ele, quem vira lá para o povo de Israel e faz o Matovu, a bênção, é o Balaão. O Balaque fica muito nervoso, porque ele estava pagando ele para amaldiçoar Israel e não para abençoar. Então, o que houve foi que o Balaque ficou muito chateado, mas aí não conseguiram, subiram sobre 7 altares, quer dizer, eles foram para os 7 altares da árvore do mal e tentaram prejudicar Israel, os seguidores de Torá. Mas eles não tinham entrada. E diz que Israel nem sabia que isso estava acontecendo, não é? Porque eles não ouviam a maldição, estavam fazendo as coisas às escondidas. Até que Balaão fala para ele, olha, faça uma feira com mulheres, né? Leve a indecência, a indecência sexual, a indecência dessas questões, para dentro, faça uma feira e bote lá para os filhos de Israel serem seduzidos. E isso acontece. Quando o Zirin, ele está ali numa prova de outra vida, que ele era Sherem em outra vida, e a gente já explicou sobre isso, ele tem de novo a prova, assim juntamente com, ele era da tribo de Shimeon, ele tem uma prova ali, ele caiu, a cena foi feita para ele vencer, mas algo dentro dele não deixou ele vencer, existia uma falha dentro, né? A gente tem que perceber isso. Não existe algo que nos leve a falhar. O que nos leva a falhar são as nossas corrupções internas e a nossa falta de entendimento da Torá. E a falta, muitas vezes, de resiliência e resistência ao mal. Porque o mal, ele é formado de desejos, e desejos, eles alimentam tanto o bem como o mal, e nós deixamos os que são mais fortes e o que mais desejamos, os que são mais amplos dentro de nós vencerem. Então, quando ele consegue fazer essa feira, e existe essa, então, possibilidade, veja, a coisa, os astros impelem, mas não impelem, mas não compelem. Ou seja, toda a cena da vida de Sherem,
e de Diná estava sendo reformatada ali para uma nova situação onde eles deveriam resistir. Só que dessa vez, Sherem, que era Goi, veio como um príncipe da tribo de Israel, e ali a Diná, que era filha de Jacó na época, agora vem exatamente como uma princesa, não é? E é ela que seduz Zine, quer dizer, falharam de novo, né? Falharam de novo. E com isso eles ativaram uma maldição exatamente em cima das 24 mil almas que morreram lá, quando o Shimeon e ali o Levi, não é, entram em ataque quando eles propõem uma circuncisão. Eles fazem a circuncisão, veja, a questão aqui é sempre no membro sexual, e eles matam eles porque eles não acharam correto eles terem Sherem ter violentado, não é, a sua irmã, né, e eles matam todo mundo. Essa reencarnação vai acontecer lá atrás de novo. Isso gera um problemão dentro da Torá, porque Jacó vai falar para os filhos: poxa, como que vocês fazem isso? Agora todo mundo vai querer matar a gente, e etc. Mas o fato se repete lá na frente, para que haja agora um conserto. E não houve o conserto, e isso reativou, né, por causa da liderança, que era Zirin, que era chefe ali, reativou todo o Masal novamente. E aí 24 mil pessoas morreram novamente. Essas almas vão reencarnar de novo na época do Rabi Akiva, que sai, volta com 24 mil alunos, e todos eles morrem com falta de oxigênio. Tem uma maldição, e ali então eles morrem como estudantes de Torá, salvam a alma. Não é falado que o Rabi Akiva chorou, ele sabia que as almas foram consertadas, e é para isso que nós estamos aqui, nada mais, para consertar a alma. Por isso que às vezes parece estranho, quando eu falo para as pessoas: olha, você não está aqui para ser feliz, porque nem todo mundo vai ser feliz. Essa é a verdade. Você não está aqui para ser rico, porque nem todo mundo vai ser rico. Temos que ter o equilíbrio de saber isso, né? Mas a religião, ela impõe isso na pessoa. Muitas vezes a gente vê muitos sábios que, por causa de masais, né, masalotes passados, não tiveram condições nenhuma, tiveram que viver, né, uma vida bem escassa. Assim como tiveram sábios que tiveram uma vida proeminente, né, porque já estava no masal daquele sábio. Muito bem. Então, o que acontece aqui é todos esses cuidados, né, sobre sêmen, sobre relação, sobre quem você vai se envolver, se é para estudo de Torá, não é, se você está indo para uma relação para estudar Torá, se você está indo para uma relação, geralmente as pessoas vão para uma relação por causa de uma paixão, ali um desejo físico, ou porque acha a outra muito bonita, e esse desejo ele é muito intenso, né? Porque a pessoa olha para outra, ativa ali tudo dentro dela, e a biologia, aquela coisa toda, que depois de 3 anos, ou 2 anos no máximo, essa questão biológica ela termina, né? Isso é natural, esse amor, ele não é um amor da alma, ele é um amor interesseiro biológico. Por isso que a gente cita várias vezes aqui, veja, Sherem, Hamor é o nome de burro, né? E Hamor, que era o pai de Sherem, significa que a gente vai ver lá no livro de Zacarias 9, 10, por ali, que o Mashiach montará, e a gente falou isso já várias vezes, mas só para a gente encaixar isso aqui nessa história e entender, ele montará num jumentinho, filho de uma jumenta. E a gente sabe a impossibilidade disso acontecer, porque a mula em si, não é, a jumenta em si é um animal híbrido, né? Sendo híbrido, ela não consegue formar pares para ter filhote. E quando há aí uma questão de se conseguir, eles não são mãe e filha, mas são como se fossem irmãos. Isso falando em questões de DNA e formatação celular. Veja, eles não são como mãe e filha, mas são e filhote, mas são como,
não é? Irmãos, é como se a mula gerasse a própria irmã, e aí vai ter um significado de que o Machia monta nessa demônia. Essa questão dessa demônia é um ponto, uma sombra que existe na Lua e que influencia todos os seres humanos. Exatamente todos os seres humanos. Então, uma Shia, que essa consciência monta, e essa consciência também é de recepção, que desejo sexual, desejo de dinheiro, etc., tudo são desejos de recepção. Não que, eu vou agora, não vou receber dinheiro. Não, a pessoa sabe como usar, né, as suas riquezas para torar, para ter os melhores livros para ela estudar, para ter o melhor ambiente para que ela possa ter um bom lugar para estudar a Torá, um lugar organizado, pintado, limpo, não é? Uma mesa, caderno, tudo do melhor que ela possa oferecer. O corpo trabalha para que a alma tenha esse direito de estudar a Torá. E aí, continuando aqui, então, se eu não deixei falhar nada aqui, o Rabi Simão disse, está escrito sobre Balaão, e ele foi Chefi, tá vendo? Quem foi Chefi? Quem foi o dragão? Foi Balaão. A gente viu essa palavra logo no início do Shiur, né, quando a gente abriu, exatamente, deixa eu lembrar aqui, no livro, a gente citou lá no começo da aula, né? Eu sou muito ruimzinho de lembrança, gente. Então, no livro aqui de Bar Midbar, na Parashá Balak 23:3, né? Então, foi lá que a gente viu. Então, veja, então ele foi Chefi para uma colina nua, tá vendo? O nome aqui, Chefi, vai significar também isso. E número 23, né? Na parte B do versículo, a palavra Chefi significa sozinho, tá vendo? E também é cognata do termo Chefron, a frase Chefron, uma serpente com chifres. Olha aqui, gente. Olha, é incrível, né? Olha lá, ó, uma serpente aqui, ó, com chifres, tá vendo? Ó, uma serpente com chifres. Olha que coisa incrível. Então, vamos continuar aqui. No caminho, né? Uma serpente com chifres no caminho. Assim, Balaão era apenas como uma cobra que anda sozinha e se esconde em caminhos e vielas marginais para atrair o espírito impuro. Tá vendo? Porque quem anda sozinho em determinados horários e em determinados lugares, mesmo numa cidade, atrai um espírito impuro. Por isso que, mesmo que tenha necessidade de se sair à noite, não se sai sozinho. Quando a gente vai ver os sábios, eles sempre andavam em duplas, tá vendo? Sempre andava 2 sábios juntos. Quando iam fazer a viagem, é lógico, eles evitavam de sair à noite, né? Veja. Portanto, ninguém deve caminhar por um caminho solitário, mesmo numa cidade, exceto onde há pessoas. Nem deve um homem sair à noite quando não há pessoas por perto. Por motivo semelhante está escrito: seu corpo não deve ficar a noite toda no madeiro. Aqui tem uma explicação. Isso foi falado sobre o Ari, mas eu trago isso num outro momento. Então, isso é Devarim 21:23, né? Então, ó, e como está escrito, não deve ficar no madeiro, né? Na verdade, a palavra madeira aqui é árvore, tá? Não é aquilo que se imagina lá. Então, para não deixar morto o corpo que está sem espírito, né? Então, ó, para não deixar o corpo que está só sem o espírito, esse corpo, sobre a terra à noite, mas o malvado Balaão, por isso mesmo, foi sozinho com uma serpente, como já foi dito. E ali um homem, veja, lutou, da palavra Veiakev. Então, esse nome Veiakev que a gente está vendo aqui, eu vou destacar agora para vocês, é a luta ali, ó, um homem, né, lutou, Veiakev, ó. Isso é Bereshit 3:25. O Rabi Roshua, filho de Levi, disse das palavras Berreoviko, em sua luta, né? Então, é Bereshit 32:36, e a gente tem aqui, ó, a palavra
citada, né? Eu já ensinei para vocês que quando a gente tem um pontinho na Torá que liga, não é uma palavra a outra, um tracinho, esse tracinho, que eu não lembro o nome agora, peço desculpa, ele faz a palavra ser somente uma palavra, tá vendo? Aqui, quando tem um tracinho, eu tenho só uma palavra. Por isso foi escrito aqui junto, ó, Berreovikô, tá vendo? Em sua luta. Então veja, vamos ver aqui, ó, Bereshit 32, 26. E diz aqui, ó, e quando viu que não havia prevalecido contra ele, torceu a articulação da coxa de Jacó, de modo que a articulação da coxa de Jacó, de modo que a articulação da coxa ficou esticada, tá vendo? Enquanto lutava com ele. Então ele teve que tocar, aqui fala-se coxa, mas na verdade no membro sexual de Jacó, porque ele já tinha produzido até Benjamim, que estava na barriga de Raquel, e ele não ia ter mais nenhum filho, nem um único, nem uma única gota de sêmen dele ia gerar mais outra tribo. Veja, então, isso também, né? Também leva uma alusão aqui do 23 ao contrário, tá vendo? O tetragrama, e de fato, algumas gematrias, inclusive dessa palavra chefi, né? Se a gente usa ela de uma certa forma de gematria, pelo que eu estou lembrando que eu fiz agora, que eu vou pensando aqui, as gematrias vão surgindo, mas às vezes eu esqueço. Enfim, daria gematria 23 também, não é 3? Exatamente. 3, 11, né? Ó, aqui é 8, aqui é 80, eu posso transformar em 8, x em 3, com 10, 22, porque, deixa eu fazer a conta, ó, 3 mais 8, 21 na verdade, mais 1 do Coléu, 22, e não daria 23, não foi aqui que eu fiz essa conta então. Mas veja, então, esse número 23, ó, todas essas questões estão no 32, lá 32 também são os caminhos de Torá, né? Muito bem, então veja, a gente tem aqui, não é? Então que ele fez lá essa luta e que ele tocou, não é? Lá na juntura, no quadril, que na verdade era o membro sexual de Jacó, e essa luta, ela foi feita, lembre-se, a noite toda. A noite toda. Ela não foi feita de dia, porque é o momento onde os sábios, os alunos de Torá, eles acordam para estudar Torá. As pessoas que não fazem isso, elas nem sabem, nem começaram a entender o que é Torá. Porque senão, não haveria um chamamento de atenção para isso. Isso tudo tem a ver com a organização da vida da pessoa, perante os astros, perante o universo. E muitas vezes pode parecer, né, que não tem diferença, mas isso faz uma diferença incrível na espiritualidade da pessoa. Veja, e aí continua aqui, aprendemos que eles levantaram os pés em pó, que chegou ao trono da glória enquanto eles lutavam, pois estas palavras encontram em paralelo a palavra aboque de seus pés, que está lá em Naum, tá vendo? Então, aqui, ele está fazendo aqui em alusão, né, a essa palavra, berrevocou, não é? Ou a palavra aqui em cima, desculpa, ó, a palavra aboque, tá vendo? Ó? Vai boque, não é? Então, um homem que lutou, vai e aquel, e não, e aí aqui, ó, vai a veque, né? Tá aqui, vai a veque, e essa palavra aqui, a boque, ó, tá vendo? É a que vai ser, aqui embaixo, ó, é um pó que vai subir com o pó. O pó dessa luta, tá vendo? O pó da sua luta contra essa força de seus pés. Isso é um Naum 1:3. O anjo mencionado aqui era Satenael, né? O capitão, ele era o capitão de Esav, tá vendo? Dessas forças impuras. E ele era certo que seu pó ascendesse ao trono da glória. E era certo que o pó
a tendência autônoma da Kevod, que é, né, que é a sede de julgamento, tá vendo? Subir para ativar esses julgamentos. O Rabi Simeon disse, este pó, abaque, que está aqui em cima, não era pó comum, mas cinzas, o resíduo do fogo, diferente do próprio pó, porque é estéril e improdutivo, enquanto o pó, longe, é aquele que de ordem brotam todos os frutos de vegetação, e é comum aos mais elevados e mais elevados. Esse pó, ele era estéril. O mais baixo. Rabi Judá observou. Sim, como podemos explicar a passagem? Ele levanta do pó o pobre. Como podemos? Isso é Samuel 2,8. Rabi Shimon respondeu, o pó não possui nada de próprio. Portanto, é do pó que o pobre tem de se levantado, porque ele também possui nada de seu. Ao mesmo tempo, o pó é a fonte de toda a fertilidade e de todos os produtos do mundo, e dele foram formadas todas as coisas do mundo. Como está escrito, todos vieram do pó e todos voltarão ao pó. Eclesiastes 3:20. Inclusive, segundo a tradição, a esfera solar, né? Mas o pó chamado de abaque, como a gente viu em cima, é sempre estéril. E, portanto, o termo visto acima, vai avek, ele dotou ou levantou o pó, implica o homem que se levanta cavalgando naquele pó para se opor direto a Jacó. Quais são esses homens? São os homens que a gente viu, derramam sêmen em vão, não estudam a Torá, acham que estudar a Torá da forma que eles fazem, não se apegam a Deus com toda a alma, não respeitam as regras da Torá, não guardam suas bocas, não guardam seus ouvidos, não guardam seus olhos. Quando a gente fala que a Torá não é uma religião, cabala, não entende que é uma vida de rezas, é uma vida de compromisso, é uma vida de tsiniut, é uma vida de separação, é uma vida de ética, não entendem nada disso. E por isso, não entende que todas essas questões que estamos falando aqui também, ou tão somente, são internas. Não é? Apesar de que a validade para sair à noite, para estar em certos locais, e com certeza, eu digo isso com toda a clareza do mundo, aqueles que são cabalistas, que têm a luz do Boré na alma, conseguem identificar essas influências. E identificando, ele logo não tem mais vontade, não é, de estar nesses lugares. Ele se torna o quê? Estéril para essas coisas. Então, veja só, é preciso entender, não é, exatamente isso para que a gente possa compreender muitos fatos na nossa vida. Veja, então, até ao amanhecer, esse é o momento que ele passou do seu domínio e desapareceu. Isso também significa aqueles que acordam de madrugada e aqueles que não acordam. Aqueles que não acordam foram vencidos por esse anjo. Todos os dias não acordam, todos os dias são vencidos, e existe ainda aqueles que acordam, mas ficam ainda naquela bobeirinha de dormir aqui, dar uma cochiladinha ali, pois saiba, diferentemente das pessoas que meditam e entram em outros mundos na meditação e podem apagar, eu estou falando daqueles que não acordam, ficam brincando na cama, abre, fecha o olho, vira a carinha para cá, vira a carinha para lá, bota o travesseiro para cá, levanta, não faz Natilat Yadayim, levanta, não se toma um banho, que é muito bom, fazer um mikvê, levam isso de qualquer maneira. Não estão entendendo que estão passando por uma fase espiritual altamente especial e que, conforme a Torá diz, pode gerar vida ou morte. Quanto mais eu não me levanto, quanto mais eu não faço Natilat Yadayim, quanto mais eu não me preparo, quanto mais eu chego esmazelado, não sei se essa palavra existe, né? Mas cheio de mazelas, quanto mais eu não me coloco como uma pessoa espiritualizada e levantada
para servir o Borê. Então, é isso que está falando aqui. Perdeu a guerra. Perdeu, foi tocado na juntura, mas não teve força para ir, não teve força para continuar a caminhada. Por quê? Não fez tudo, não é, conforme é mandado. Nós temos alahás para reza, temos alahás para acordar, temos lavagem das mãos, Natilat Yadayim, temos as rezas iniciais, temos todo um sistema, não é, que devem ser rigidamente seguidos. E aí é que entra o perigo entre a pessoa não entender esses aspectos, não é? E acabar sendo, como é que se diz, descuidado de pequenas ações da Torá. A pessoa se torna descuidada e daqui a pouco ela vai ver, ela não está tendo cuidado de nada. Levanta de qualquer maneira, às vezes acorda lá, remela caindo do olho, está estudando shiur, sei lá o que mais. Não se purifica, não faz Natilat Yadayim, não lava as mãos, não se banha, não sabe, um monte de coisa. Ainda vem com seu sono, com seu piso, porque se não consertar vai ficar pesado sempre, não é? Veja, e como uma pessoa com sono luta? Como uma pessoa esmazelada, ela luta, né? Não fica difícil? Imagine, está chegando aí uma guerra para você, uma guerra espiritual, que a gente viu ali, a coisa vai ficar feia, talvez no mundo. Um dragão imenso, um agente pequenininho, essa é a verdade, mas com Deus forte. Ainda tem aqueles que não acreditam. Mas é difícil acreditar. Isso é algo que está dentro de você. Você tem que lutar para acreditar. Você tem que acreditar que tudo vem da mão de Borê. Mas não acredita. Porque eu, sinceramente, gente, eu não acredito que as pessoas acreditam. Aqueles que acordam toda noite, eu acredito. Existem, às vezes, problemas, não é? Por exemplo, pessoas que tomam medicação, etc. Mas, mesmo assim, ainda tem problemas. Porque, veja, os espíritos, as forças, essas forças impuras que muitas vezes a gente não vê, não sente, ou às vezes até sente, Deus dá uma palhinha para você sentir, né? Elas estão prontas para fazer todas essas coisas. E aí a pessoa acorda um dia, outro dia ela não acorda, aí no outro dia, ai, mulher, eu tô acordando, mas eu tô com o olho fechado, outro aberto, tudo bem. Até mais louvável do que quem não tá, mas não é o certo. Então veja, a luta vai acontecer de madrugada durante o estudo da Torá. E você, se estiver dormindo numa luta, você vai apanhar muito. Imagina você subir num ringue com um lutador dessa estirpe, dormindo, o quanto que você vai apanhar. Aí você, no outro dia, não acreditou, espiritualmente falando, que tem, né? Eu vou lá de noite, lá no tal lugar. Isso é bobagem, eu já estou acostumado com isso, né? Isso aí é besteira do Zorra, só que agora você está lidando com forças espirituais sérias, não é? Você está aprendendo. Se você está aqui, eu acredito seriamente que você não está à toa, não é? Mas Moré, tem muita gente que não se adequa. Tem gente que vai lá no privado, fala, olha, as aulas do Moré é muito difícil, eu não consigo entender as palavras, fico meio perdido. Mas se insistir, depois aprende, né? Vai lá devagarzinho, vai aprendendo, vai, né? Vai entendendo. A gente tenta explicar ao máximo, mas veja, tem que ficar de pé.
né? Porque se você estiver dormindo lá no ringue, meu querido e minha querida, você vai poder ser atingido em qualquer lugar. Você talvez nem sinta. Quando a gente está dormindo, a gente não sente nada, não é verdade? A não ser que aconteça alguma coisa muito extrema. É como se você tivesse anestesiado. Enquanto isso, o outro lado, o anjo, que é citado aqui, que é do mal, né? Satinael, né? Que é o capitão, ó, veja, o capitão de Saul, né? Tudo é uma força só, assim como Adão é uma coisa só, Adão Belial é uma coisa só, uma árvore só. Então veja, e continua aqui. Então, ó, até o amanhecer, este é o momento que passou quem? O domínio, né? E desapareceu. O mesmo acontecerá no futuro. Por isso, o presente exílio é como a noite, e naquela noite o pó-estéreo dominará sobre Israel, que jaz no pó. E assim será que até que a luz apareça, o dia começa. Então Israel ganhará poder e receberá o reino, porque os filhos de Israel são os santos do Altíssimo. E assim diz as Escrituras: e o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, aqueles que estudam a Torá. O seu reino é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles, né? Aos sábios da Torá. Está vendo? Isso é Daniel 7:27. E ele disse, deixe-me ir, quem disse Jacó, pois o dia nasceu. Ele disse, só vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Perdão. Então, quem disse isso foi o anjo, gente. Eu me enganei aqui, ó. Ele disse, deixe-me ir, pois o dia nasceu. E ele disse, só vou deixar você ir se você me abençoar. Quem é, então, que abençoou Jacó? Foi o anjo negativo. Sem essa benção do anjo negativo, sem ele aceitar o trato que ele tinha feito com Esaú, ele se continuaria sendo Jacove e não se tornaria Israel. Isso significa que essa guerra é pessoal, todos nós vamos enfrentar. Não tem para onde correr. Bereshit 32:27, não é? Que diz aqui, o Rabi Judá discutiu quem é este que aparece ao amanhecer, lindo como a lua, tá vendo? O nome aqui é Shahá, filho da alva, não é? Então veja, que também é referido a um planeta, não é? E a gente vê no céu, parece a lua, claro como o sol, terrível como um exército e uma bandeira. Isso é Cântico dos Cânticos 6:10. Essas forças, você vai ver que o planeta Vênus está ligado aqui a questões sentimentais, não é? Essas questões sentimentais, paixão, desejos, tudo isso está ligado às forças puras e impuras. Veja, hoje quando uma pessoa vai cometer um adultério, ela comete um adultério através de um desejo e o amor àquele desejo, aquela força espiritual que está sendo levantada naquele momento. Shirachirim 6:10, Cântico dos Cânticos 6:10, ele diz, esse versículo se refere a Israel, quando o santo e bendito seja ele, ressuscitará e os tirará do cativeiro. Naquele momento ele abrirá para Israel uma pequena abertura de luz. Essa pequena abertura de luz está na letra Kuf, depois de outra um pouco maior, e assim por diante, até que ele abra, né, para eles as portas superiores que levam a todos os 4 cantos do mundo. Direções na Torá são letras hebraicas, o nome sagrado, como a gente já viu em outras aulas, Yud Kei Vav Kei. E de fato esse processo é seguido por Deus em tudo o que ele faz por Israel e pelos justos de Israel. Pois sabemos que quando o homem está muito tempo enterrado nas trevas, quando é trazido para a luz, é necessário primeiro fazer-lhe uma abertura tão pequena como o buraco de uma agulha, e depois mais larga, e assim sucessivamente, não é? Então, aqui Êxodo
23:30, né? Assim também um doente que se recupera não pode receber uma dieta completa, mas apenas gradualmente. Mas com Esaú não foi assim. Sua luz chegou a um limite, mas será gradualmente retirada. Acontecerá ao contrário dele, até que Israel chegue, estará no seu e o destruirá completamente deste mundo e do mundo vindouro. Esav são as forças de recepção que tem dentro de todo homem. No mundo por vir, porque foi imenso na luz de uma vez, ou seja, ele não cresceu espiritualmente gradualmente, ele foi, né, ele usou toda a luz, ele não teve, por isso que a gente tem ali a questão, não é, de que exatamente, né, ele veio muito forte com essa luz, não é? E que ele recebeu a luz toda de uma vez. Ele não teve, ele recebeu, como se fosse aqui o homem da dieta, que come um prato muito grande de comida e o seu organismo não está preparado ainda. Mas a luz de Israel virá pouco a pouco até estar fortalecida. Deus vai iluminar para sempre. Então perguntará, quem é aquele que se parece com a aurora? Sendo essa uma referência ao primeiro raio mínimo de luz da aurora. Depois claro como a lua, sendo a luz da lua mais forte que a madrugada, e depois clara como o sol, isso é a luz mais forte, e finalmente terrível como um exército, como uma bandeira que expressa a luz toda, em toda a sua força, pois assim como amanhecer emerge as trevas, sua luz primeiro lânguida, mas gradualmente ele brilha até atingir a luz plena do dia. Então Deus, quando reforçar para brilhar sobre a comunidade de Israel, ele primeiro lançará sobre eles um raio de luz como o da madrugada, que ainda será negro. Então ele aumentará, torná-lo-á claro como a lua e depois claro como o sol, até que fique tremendo como um exército com bandeiras, como já foi explicado. E bem, em conexão com Jacó, não está escrito, pois a aurora veio, da palavra Ba, mas pois a aurora subiu. Pois no momento em que amanheceu, o capitão reuniu todas as suas forças e lançou Jacó para, desta forma, transmitir poder a Esaú. Mas assim que a escuridão da aurora passou, a luz veio e o poder de Jacó aumentou, pois então chegou a sua hora de entrar na luz, como está escrito. O sol nasceu sobre ele quando ele passou por Peniel. Peniel é a palavra face, não é? Que nós chamamos de justiça divina. Mas as palavras a seguir, ele mancou sobre a coxa, um indício que depois que Israel ter suportado muito sofrimento e a dor do exílio, a alma nesse mundo, não é? Todos os processos de Tikunins, a luz do dia caiu sobre ele e obteve descanso e conforto. Isso no final dos tempos. A aflição em sua memória, repetidas vezes, ele ficará surpreso por ter sido capaz de suportá-las. Assim, Jacob, depois que o sol nasceu sobre ele, estava mancando sobre a coxa, lamentando o que havia acontecido com ele. Mas quando passou a escuridão da madrugada, ele fez um grande esforço e agarrou-se a seu adversário, cuja força ao mesmo tempo desapareceu, já que o seu domínio é apenas durante a noite. Enquanto Jacó tem ascendência durante o dia, daí ele disse-me, deixe-me ir porque o dia amanheceu, para que ele pudesse acrescentar algo em seu poder. O Rabi de Ria disse, se a força de Jacó não tivesse falhado naquele lugar, a força que ele esgotou, ele teria prevalecido contra o anjo tão completamente que o poder de Esav teria quebrado igualmente acima e também abaixo. E o Rabi Simeão observou, o profeta Ezequiel, quem disse, com a aparência do arco que está na nuvem em dia de chuva, assim era a aparência do esplendor ao redor. Esta foi a aparência da semelhança da glória do Eterno, quando eu vi isso cair sobre o meu rosto. Ezequiel, não é, 1:28, que foi o livro que a gente acabou de citar, aí onde o seu Yossi teve, né, uma visão uns dias atrás. Veja como tudo vai fechando, né? E que tudo vai vendo como que as coisas, a gente não padroniza nada, não é? É o eterno.
Este versículo ilustra a diferença entre os outros profetas e Moshe, de quem está escrito, e desde então não surgiu, nem surgirá em Israel um profeta como Moshe. E aqui a Torá é encerrada, mostrando que nenhum profeta vai ser igual a ele. Devarim 39:10. Pois Moshe olhou para o espelho claro da profecia, enquanto os outros profetas olharam para um espelho nebuloso. Moshe recebeu a mensagem divina de pé e com todos os seus sentidos intactos, está vendo? Por isso que é importante acordar, lavar o rosto, tomar um café, se possível, tá inteirão, né? Como a gente fala aqui, ó, inteiro, né, para o Shiurinte. E ele compreendeu plenamente, como é escrito, completamente, manifestamente e não em palavras sombrias. Ou seja, a gente quando tem uma visão, a gente não tem a clareza de Moshe, a gente tem que pesquisar, tem que procurar, tem que entender. Ele via tudo sem sombras. Isso é Números 12:8. Enquanto outros profetas caíram de cara no chão, em estado de exaustão, todos eles, se você olhar, Ezequiel foi pego pelos cabelos, levado até os céus, Daniel caiu, ficou tremendo de medo, não é? Ele, veja, essa é a comparação aqui, ó. E não obtiveram a mensagem perfeita, claro, assim, todos aqueles profetas não compreenderam completamente o que Deus, Hashem, tinha reservado para Israel no futuro, com exceção desse profeta aqui, Obadias, está vendo? Que sendo um prosélito, um convertido, originalmente do lado de Esaú, foi capaz de receber uma mensagem completa a respeito de Esaú, conforme o livro dele só tem um versículo, então ele recebeu lá no livro de Obadias tudo o que vai acontecer. A razão pela qual todos os profetas, com exceção de Moshe, eram tão fracos que ele tocou na cavidade da coxa de Jacó com força da veia da coxa. Veja, a razão pela qual todos os profetas, com exceção de Moshe, eram tão que fracos, tá vendo? Tão fracos, que ele tocou na cavidade da coxa com a força da veia da coxa. A forma que leva todas as suas energias para a coxa. Assim, o centro da coxa foi quebrado. Tá vendo por quê? A gente está falando aqui, gente, de uma metáfora da letra rei do nosso mundo. Tá vendo? Foi quebrada. A letra rei, ela tem um espacinho ali, tá vendo? Um espacinho entre ela e a parte de cima, não é? Para quem não sabe muito bem, a gente vai mostrar aqui, olha, a letra rei, aqui, ela tem, ó, ela tá aqui, ó, ela tem um espacinho ali, ó, onde foi quebrado, né? A conexão foi quebrada aqui, ó, tá vendo? Então existe essa conexão, veja, pensamento, fala e ação, tudo muito bem equilibrado, tá vendo? E aqui, ó, na palavra errade também, tá vendo como a gente meditou hoje, ó? Tá vendo? A palavra errade, o rete aqui no meio, ó. E aqui a palavra errade, né, falando do eterno. Então, é preciso entender esses sinais para a gente não levar para o literal. Agora, isso também não é que não é literal, que não vai acontecer dentro de todos nós. Veja, então, ele foi quebrado e Jacó ficou mancando da coxa, tá vendo? Aqui ele mancou da coxa. Consequentemente, o restante dos profetas, né, com exceção, veja, com exceção de Moshe, não reteve as suas faculdades, somente Moshe, suas faculdades durante uma visão para compreendê-la completamente. Bem assim como os profetas foram enfraquecidos dessa forma, quando os sábios não são encorajados, veja, quem são os sábios? São os mestres de Torá. Daniel não era profeta, a gente vê uma cena incrível acontecendo ali. Daniel tinha feito jejum, ele tinha buscado o eterno, ele tinha feito jejum de recepção, e ali estavam com eles 3 profetas imensos, que estão no Taná e que escreveram livros do Taná. Todos eles saíram correndo, só ficou Daniel. E Daniel, ele teve então aquela mensagem que a gente vai ver no livro de Daniel, os últimos tempos, vai ter a palavra Zorra codificado lá, e ele caiu, né? Ele ficou tão fraco, mas tão fraco, tão assustado,
ele caiu sobre os seus joelhos. Não é nada disso. Aí a gente vê Edom na maior alegria, que vai descer, que desce, que todo mundo, que é poderoso, né? Que eu sou o profeta, eu sou poderoso, né? Não é nada disso. Nós, os sábios, somos fracos, porque forte é Hashem. Tá vendo? Como é que muda as coisas? Por isso que muitas vezes tem lá no nosso canal que a Hashem vai deixar a gente doente. Não vai ter 40 dias que vai passar que a Hashem não vai deixar a gente ser um problema, porque a ideia ali é para que a gente conserte o que está errado e para a gente não parar de rezar nunca, né? Veja, essas forças, eu vi agora, eu estou vendo, essas forças impuras estão aí todos os dias. Todos os dias são mortes, todos os dias o desejo de recepção é aumentado, todos os dias as pessoas não querem saber de tudo menos de Torá, querem saber se vão ter o dinheiro para as férias, querem saber se vão conseguir ter o casamento para, que agora eu vou ser feliz, às vezes casam com pessoas que não é de Torá, aí vai lá pensando que vai ser feliz, aí pega uma pessoa que não é de Torá, um cabalista, aí vai se arrebentar lá na frente, aí depois vai querer falar para o Eterno, olha Eterno, né? Eu vou deixar isso para depois, vamos seguir aqui com o texto para não quebrar o texto, ó. Então, os profetas foram enfraquecidos dessa forma quando os sábios não são encorajados. Quem não são encorajados? Os sábios. Veja, quem está falando é o Zohar. E ninguém lhe dá apoio financeiro, tá vendo? Ó? Ninguém lhe dá apoio financeiro. A Torá é esquecida em uma geração para outra, tá vendo? Por quê? Porque os sábios de Torá não têm auxílio financeiro. Então, se você vai em Edom, te dão melhor. Juntam todos os seus tesouros, vão lá, se o pastor fala que tem que dar uma quantia, eles dão ali no ego de receber de volta, passam um cartão, fazem 12 vezes, às vezes pegam uma quantia enorme, botam lá na fogueira não sei da onde, mas ninguém dá apoio financeiro verdadeiro para a Torá. Por isso que a Torá ela foi esquecida de uma geração para outra. E a sua força, veja, olha que coisa, enfraquece. Quem enfraquece? A força da Torá. A sua força enfraquece. A culpa é de quem? De quem é a culpa? Os profetas foram enfraquecidos dessa forma, da forma de cima, que só Moshe é o profeta, só ele é o único, mas eles foram enfraquecidos por Edom, porque Edom vai pegar toda a força financeira do trabalho das pessoas, todo esse sistema que foram muito ricos durante a história, e quando os sábios não são encorajados, né, e ninguém lhe dá apoio financeiro. A Torá é enfraquecida de uma geração e sua força se enfraquece. Aqueles que lidam com isso não têm apoio, e a cada dia o poder do reino pecaminoso cresce, tá vendo? Aqueles que são, Hashem pergunta, Eterno, se tiverem 50 estudantes de Torá dentro dessa cidade, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não. E foi que não tinha nem 10. Por quê? As pessoas apoiavam tudo. Mas veja aqui, isso aqui não são palavras do Moré André, tá? Veja, eles são fracos. E também, os sábios não são encorajados. Porque toda hora nós vamos bater numa barreira e não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem. Enquanto, lá do outro lado, não é? Vai ser alimentado. O que acontece com isso? Vamos fazer um desenho aqui. Sodoma e Gomorra não sobreviveu porque não tinha apoio aos sábios de Torá. As pessoas não auxiliavam como tinham que auxiliar. Chegava lá em Edom, davam 10% dos seus salários. Com maior alegria. E é verdade. A primeira coisa que eles faziam quando recebiam
era pegar 10% do seu salário, toma aqui, Dom. E alimentaram o lado da idolatria. Parte desse sistema espiritual que está aí, não é? Infelizmente tem a mão da gente que participou disso. Fortalecemos a idolatria, fortalecemos Edom, não fortalecendo. E apareceu aqui na minha janela agora um beija-flor que voou na minha frente aqui, veio aqui, olhou para mim e foi embora, que bonito. Então veja, não ajudam, pelo contrário, querem extrair. A primeira coisa que foi usada para essas pessoas é uma coisa tão cara que está dentro da Torá, que é o dízimo. Ah, mas aí é para o estudo da Torá, é para a gente ter como ajudar novos alunos, se precisar. Malaquias 3:8, vamos ver aqui, ó. Malaquias. Malaria, o último livro da Torá. No 3:8, quando é prometido para Elias, para ele vir para cá, não é? Ó, 3:8, né? Diz aqui, deveriam os mortais defraudar a Deus uma fraude. Aqui, ó. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Hakivá, Adã, Elohim, né? Deveriam eles, e diz aqui, no entanto, vocês estão me defraudando. Vamos aqui, ó, ver essa palavra defraudando, ó. Defraudando. Veja aqui, vamos aqui, ó. O que está escrito lá? Do gerúndio, do verbo defraudar, que significa expoliar por meio de fraude ou privar dolosamente algo. Você está defraudando o eterno. Vamos ver, continuar o texto aqui, ó. Isso aqui é o livro de Malahim. Por isso que o judeu é próspero, porque ele ajuda a casa do eterno muito. Tá vendo? E vocês perguntam como nós temos defraudado vocês. Aqui, ó, no dízimo e nas contribuições. Tá vendo aí? Isso é maldade do Moré André, é maldade do Zorra. O que é aqui que a Torá está falando? Ó? É isso aqui que está falando. Ó. Vocês aumentam o poder do reino pecaminoso. Quando não doam muito para lá, ou não passamos a vida toda doando para lá, não ajudamos os estudantes de Torá. E quando tem algumas pessoas, não, vamos ajudar o estudante de Torá de Israel. E não fortalece quem está aqui. Não é? É a mesma coisa que a pessoa falar, eu tenho uma missão lá na África. Tenho uma missão na África, eu vou lá ajudar as pessoas que estão passando fome. Gente, a Torá fala, primeiro ajude da sua casa, depois ajude o seu vizinho, depois ajude o outro bairro. Se você sair da onde você está, para ir ajudar em outro bairro, sendo que seu bairro está com problema, não tem lógica. Espiritualmente é um pecado. E quando aquela pessoa, como estava em Sodoma e Gomorra, reclamar do seu bairro, a pancada vai vir sobre o cabalista. E diz aqui, porque quando Deus disse a cobra, né? Veja, a serpente, sobre a barriga você vai andar. Vem, vamos continuar aqui, ó. Vamos ler tudo de novo, ó. Vamos ler aqui de novo, ó. Para não perder, ó. Jacó ficou mancando da coxa, consequentemente, o restante das profetas, exceção de Moisés, não recebe as suas faculdades durante uma visão para compreendê-la completamente. Bem assim como os profetas, assim como aconteceu com os profetas, foram enfraquecidos dessa forma, quando os sábios são, né, não são, vou marcar aqui, ó, para não ficar, não são encorajados e ninguém lhe dá apoio financeiro. A Torá é esquecida de uma geração à outra e a sua força enfraquece. Aqueles que lidam com isso não têm apoio.
E a cada dia, quem lida com isso? Aqueles que lidam com o estudo da Torá não têm apoio, e a cada dia eles não têm apoio. Isso já acontecia lá atrás. E a cada dia o poder do reino pecaminoso cresce. E cresceu, né? A gente viu aí. E aí, muito mal resulta disto. Veja, não é pouco, é muito mal vai resultar disso. Por quê? Pois à medida que os detentores, aqueles que conhecem a Torá, não é? Os detentores da Torá, se tornam mais fracos financeiramente, aqueles que não têm perna para ficar de pé ganham força. Porque quando disse Deus a cobra, sobre seu ventre você andará, sobre a sua barriga, Bereshit 3,14, a cobra teve seu apoios e perna cortada para que não tivesse onde apoiar. Mas quando quando os estudantes de Torá deixam de estudar a Torá, quando eles não apoiam, ou qualquer um não apoia o estudo da Torá, eles fornecem apoios e perna. Quem que eles fornecem apoios e perna? A serpente. Não doar é pecado, porque você está fornecendo apoio para o lado negativo, que pode ser o seu próprio ego, comprando coisas obsoletas, fazendo tudo que a gente tenta fazer você ver que nesse mundo não tem tanta importância. De repente, você usa um perfume que custa R$1.000, uma calça de R$1.000. Será que precisa disso? Eles deixam de apoiar a Torá, eles fornecem apoio e pernas sobre as quais ela permanece firme e ereta. Quem? A serpente aqui em cima. Deus tirou, mas o pessoal está dando. Muitos foram os estratagemas, truques astutos, a quais o cavaleiro da serpente recorreu naquela noite contra Jacó. Pois ele bem sabia que a voz de Jacó, mas as mãos eram as de Esaú. De modo que quando a voz de Jacó é interrompida, as mãos de Esaú se fortalecem. Quando os sábios de Torá param de ensinar a Torá, dia e noite, e as pessoas não entendem isso, os mundos são destruídos, e quem vai se fortalecer é Esav. Portanto, ele se virou para todos os lados em busca de meio para interromper a sua voz. Então, todo mundo que não contribui, não ajuda, fica nesse negócio, é para dar dízimo, não é para dar dízimo, que não sei o que, e tal, tá vendo? Tá fortalecendo só com esse assunto, Esav. Mas encontrou forte em todos os lados de seus braços, forte em ambos lados, firmemente apoiados por eles. E a Torá firmemente entrincheirada ali em quem? Em Jacó. Portanto, vendo que não poderia prevalecer contra ele, porque ele tinha força financeira, ele tinha força a ponto de doar para Esav quando encontrou com ele, o Esav aceitou. Ele falou, não, já tenho bastante coisa, não preciso, estou sendo abençoado, mas dá. E o Jacó deixa lá para não ter guerra. Depois ele fala para Jacó, vamos andar junto. Jacó, não, vai na frente. Veja aquela construção da entrada da luz, que é devagar. Não, vai na frente, você vai muito rápido, você vai se iluminar muito rápido e vai apagar muito rápido. É devagar. E aí continua aqui, firmemente entrincheirado, portanto, vendo não poderia prevalecer contra ele, tocou na cavidade da sua coxa, pois ele sabia que quando os suportes das Torá são quebrados, a própria Torá é abalada. Bem, gente, aqui são 6h33 agora. Isso foi, na verdade, o dragão e os insetos que estão no nosso meio.